Você já sentiu que tomou uma decisão, mas não sabia bem por quê? Ou sonhou uma coisa estranha, sem sentido, mas que ficou, de alguma forma, te perturbando por algum tempo? A psicanálise nasceu da ideia de que existe algo em nós que está fora do nosso controle, que está fora até mesmo do nosso alcance, pensando racionalmente. Mas estar fora não significa que não nos afete. Muito pelo contrário. Freud chamou isso de inconsciente. Ele escreveu que o inconsciente é a realidade psíquica e que sua natureza interior é tão desconhecida quanto a realidade do mundo exterior. O inconsciente não é aquilo que a gente esquece. E o inconsciente também não é um lugar, não é algo que está no fundo da nossa mente ou da nossa consciência. O inconsciente é um sistema dinâmico que faz parte da nossa psique. Nesse sistema estão as ideias, representações que foram excluídas por serem de alguma forma intoleráveis ou incompatíveis com o que a gente pensa de nós mesmos ou com a cultura, os valores, etc. Mas tudo que foi reprimido, por exemplo, um tabu inaceitável, continua lá, continua no inconsciente, de alguma forma influenciando as nossas escolhas, os nossos sintomas, as nossas dores e a repetição de padrões que parece se impor nas nossas vidas de um modo quase inescapável. Mas se o inconsciente, pelas suas próprias características, não é acessível a nós, ele está reprimido, recalcado, como é que a gente tem notícias dele? Quer dizer, como é que eu sei o que está interferindo na minha vida sem eu saber? É paradoxal. No entanto, ele aparece, e o trabalho do psicanalista é ficar atento aos pequenos sinais que dão conta da existência desse inconsciente e da influência dele sobre nós. Esses pequenos sinais vão aparecer nos sonhos, nos xistes, as brincadeiras, piadinhas. Também vão aparecer nos atos falhos, quando eu digo uma palavra, quando eu queria, em termos conscientes, dizer outra, nos esquecimentos, os lapsos. Por exemplo, se você esquece de uma reunião importante ou de um encontro qualquer, será que esse esquecimento não dá notícia de algo que está operando de forma inconsciente dentro de você? Se você sai de casa e se tranca para fora de casa, esquece a chave no interior desse lugar, será que isso não dá conta de um desejo seu? E que desejo é esse? Então o inconsciente não está dentro de lugar nenhum, ele não é um lugar, mas ele se manifesta, ele aparece, justamente nesses tropeços e deslizes. Ou seja, quando a mente consciente hesita no seu controle, aparecem furos, aparecem fendas por onde o inconsciente consegue manifestar alguma coisa. A gente nunca vai conhecer o inconsciente, seria contraditório. Mas, com o tempo e com o trabalho analítico, a gente consegue ficar mais atento aos seus sinais, a gente consegue desenvolver uma certa escuta e aos poucos consegue perceber alguns padrões, consegue dialogar melhor com esse desejo que está oculto. Talvez a gente não consiga resolver os problemas da vida a partir dessa escuta, mas a gente consegue definitivamente entender melhor o que está acontecendo, entender o nosso próprio sofrimento e, quem sabe, ganhar um pouquinho de coragem para viver o nosso desejo, de preferência de uma forma ética e saudável. O que é um sintoma? Para a psicanálise, a questão do sintoma é central. Eu já comentei num outro vídeo que, ao contrário da psicologia, a psicanálise não se apressa em curar um sintoma, ou seja, em fazer o sofrimento relacionado a um sintoma desaparecer. A psicanálise está mais interessada em ouvir o sintoma, porque o sintoma é um enigma. O sintoma diz algo sobre o sujeito que o próprio sujeito não sabe dizer. Se o sujeito soubesse dizer, talvez ele não manifestasse o sintoma.
Mas o que é o tal do sintoma? Bom, o Freud propôs que o sintoma é uma espécie de formação de compromisso. Ele está num meio termo, ele faz uma espécie de acordo, de ponte entre um desejo recalcado, porque ele é inadmissível, por exemplo, o desejo da criança de ter a mãe só para si e de se livrar do pai. Ou, num outro caso clássico da psicanálise, o desejo de uma mulher, desejo romântico e sexual, pelo próprio cunhado. Ora, é um desejo inaceitável. Claro que eu estou dizendo inaceitável do ponto de vista dos valores que são socialmente e historicamente enraizados em nós. Então veja, eu tenho um desejo em mim que uma instância, eu vou chamar essa instância de censura, considera inaceitável. Por exemplo, ficar com a minha cunhada. Mas o desejo pela cunhada não desaparece, correto? Ele está apenas recalcado, reprimido, ele vai para essa região, que não é uma região, como a gente já conversou, é um sistema, um modo de funcionamento que a gente chama de inconsciente. O meu desejo pela minha cunhada foi para o meu inconsciente por não ser tolerado no meu consciente. Mas percebam que tanto o desejo quanto a censura permanecem em mim, estão atuando sobre mim. Como é que eu resolvo isso? Ora, por meio do sintoma. O sintoma vai ser a solução de compromisso entre um desejo que não pode ser realizado e uma censura que não tolera a realização daquele desejo. Então o desejo cede um pouquinho, no sentido de, ok, você não pode ter a sua cunhada, mas você pode ter essa outra coisa. E a censura também vai ceder um tantinho. Ok, eu não permito que você deseje a sua cunhada, mas eu permito que você deseje essa outra coisa. Então, aí vai acontecer um processo de deslocamento. Um caso da psicanálise ajuda a entender isso. É o caso do pequeno Hans. Outro dia eu conto ele em mais detalhes. Mas o pequeno Hans era uma criança de 5 anos que tinha fobia de cavalos. Ele tinha verdadeiro pavor à visão de um cavalo. Achava que o cavalo ia agredi-lo, ia mordê-lo, ia derrubá-lo, e isso causava imensas dificuldades numa Viena do início do século passado, uma cidade cheia de cavalos. Por meio da análise, o Freud descobriu, com a ajuda do pai do pequeno Hans, que, na verdade, o que estava acontecendo nesse caso de fobia era um deslocamento. Essa criança, o pequeno Hans, tinha medo do pai. Ele tinha medo do pai e ele tinha desejo pela mãe. Então, por manifestar esse desejo inaceitável, ficar com a mãe e livrar-se do pai, a instância de censura do pequeno Hans vai atuar sobre ele e vai formar um sintoma como solução de compromisso. Então essas ideias não vão entrar no consciente do pequeno Hans, mas ele vai manifestar essa fobia, que é um deslocamento. Em vez de ter medo do próprio pai, ele tem medo de cavalos. E esse medo de cavalos vai ajudá-lo a lidar com o desejo reprimido pela própria mãe. Então, quando a gente diz que a psicanálise escuta o sintoma, é porque, por meio da análise, a gente descobre o que o sintoma está dizendo da nossa censura, do nosso desejo e da nossa posição em relação ao desejo, ou seja, como é que a gente se relaciona com aquilo, e dessa maneira ela consegue, talvez, nos libertar da repetição do sintoma. Num outro exemplo, quem tem uma série de relacionamentos tóxicos um após o outro, talvez esteja buscando relacionamentos tóxicos. Então a análise vai tentar entender por que essa pessoa está buscando esses relacionamentos tóxicos. Gente, não é azar. Se você entra numa relação tóxica uma vez e sai, ok, pode ser azar. Mas 2, 3, 4, você se envolve numa espécie de padrão? Será que isso não tem nada a dizer de você? De uma forma inconsciente? Porque, eu insisto, isso não é culpa sua. Mas faz parte do seu trabalho tentar entender esses padrões para então conseguir se posicionar em relação a eles de um modo mais livre, mais, entre muitas aspas, bem informado. Isso não quer dizer que você nunca mais vai entrar num relacionamento tóxico. Mas veja só que interessante, talvez você entre num relacionamento tóxico entendendo por que você está entrando nisso e talvez até extraindo mais prazer disso do que você extraía antes. É como se você soubesse melhor como você funciona.
Quando a gente entende um pouco melhor como a gente funciona, fica mais fácil usar esse funcionamento em nosso favor. Não é parar de sofrer, porque isso é impossível, mas talvez a gente consiga lidar melhor com esse sofrimento. Ou quem sabe até sofrer sem culpa. Nesses dias eu vi um vídeo muito problemático nas redes sociais, em que uma pessoa dizia num tom acusatório, típico das redes sociais, que o Freud, no fim do século XIX, havia feito uma grande descoberta. E a descoberta dele havia sido que todas as mulheres que manifestavam transtornos mentais haviam sido abusadas na infância. E que ele escondeu isso e preferiu mudar a sua teoria porque ele queria proteger os homens abusadores, que eram amigos dele. Essa é uma ideia completamente sem sentido e com certeza vem de alguém que nunca parou para ler Freud, especialmente esse aqui, que é um dos primeiros livros dele, os estudos sobre a histeria, que ele faz em parceria com o Joseph Breuer e publica em 1895. Essa ideia de que Freud teria alterado a sua teoria para proteger abusadores é completamente absurda. Primeiro, porque a psicanálise nasce da escuta das mulheres que eram consideradas histéricas. Até então, essas mulheres eram consideradas pelos médicos como fingidoras, como carentes, manipuladoras, mulheres que inventavam sintomas para receber a atenção dos médicos. O primeiro gesto revolucionário do Freud e do Breuer é justamente levar essas mulheres a sério, escutá-las. Ou seja, não tratá-las como meras fingidoras, levar aquele sofrimento a sério. Falando em carência, e o que eram as histéricas? Bom, as histéricas eram mulheres, mas não só, porque o próprio Freud já escreve sobre homens histéricos, estamos falando de 1895, que manifestavam sintomas sem nenhuma causa orgânica identificável. Sintomas como vômitos frequentes, dificuldade para andar, dificuldade de fala, tremores, todo tipo de sintoma psicogênico, né, causado pelo psiquismo, sem nenhuma causa orgânica, e que, portanto, eram considerados fingimentos, frescuras. Uma das pacientes mais famosas do Joseph Breuer, que é o companheiro do Freud nesse início da psicanálise, é Anna O, que é o pseudônimo de Berta Pappenheim. E é muito interessante o papel de Anna O no nascimento da psicanálise, ou seja, no nascimento da psicanálise há uma dupla de homens que se propõem a escutar mulheres que eram simplesmente marginalizadas e tidas como falsas, fingidoras, manipuladoras, e também uma mulher. Foi Anna O quem disse para a dupla Breuer e Freud que ela se sentia muito bem falando sobre as suas questões, sobre os seus sintomas. Ela até pede num determinado momento, quando os médicos estão fazendo muitas perguntas e sem ouvir muito o que ela tem a dizer, que a ouçam mais, que a deixem falar. Qualquer semelhança com a medicina do século XXI não é mera coincidência? Ela fala que falar faz muito bem a ela. E ela compara isso a uma limpeza de chaminés. Ela diz que aquele tratamento pela fala é muito importante. É como se limpasse as chaminés da mente. E é Anna O que vai chamar o procedimento de Breuer e Freud de talking cure, cura pela fala. Então, voltando à discussão inicial, será que Freud revisou sua teoria de que havia um trauma, especialmente de cunho sexual, um abuso sexual infantil, na origem de todos os sintomas das histéricas para proteger amigos poderosos? Essa é uma teoria da conspiração muito sedutora, mas não tem nada a ver. O que o Freud vai fazer é reformular a sua teoria por chegar à conclusão de que simplesmente não era factível imaginar
que todas as pessoas que manifestassem sintomas histéricos, homens e mulheres, haviam sido abusadas na infância. Então, o que o Freud faz, ao longo das décadas, é tornar a sua teoria mais complexa, mais sofisticada. É perceber que existe uma realidade factual, aquilo que de fato aconteceu com as pessoas e que pode ser rastreado na história da vida familiar, e uma realidade psíquica, que é a maneira como nós reagimos a certas palavras, gestos, intenções, fantasias que nós vamos criando ao longo da vida. E o Freud vai notar que essas fantasias são tão importantes quanto os fatos concretos na nossa vida psíquica e, portanto, na nossa vida de modo geral. Ou seja, as coisas são muito mais complexas, o Freud percebe isso. Não é necessário que você tenha um fato biográfico rastreável na sua vida para, a partir daí, você desenvolver um trauma. O trauma pode ser desencadeado por uma série de motivos, inclusive motivos de ordem puramente psíquica. A maneira pela qual você não foi capaz de elaborar uma situação qualquer, que inclusive pode ser uma situação imaginária. Então, por favor, cuidado com as teorias da conspiração. Se você quiser entender mais sobre psicanálise, não há outro caminho, você tem que estudar. E eu estou aqui para te ajudar com isso.